O nascimento de Ganesha, o filho do barro e da sabedoria. Da pureza nasce a forma, da forma o destino, e do destino o perdão que devolve sentido à vida. Nos tempos em que os deuses ainda caminhavam entre montanhas de fogo e vales de néctar, Parvati, a consorte de Shiva, sentia uma solidão profunda. Seu amado passava longos períodos em meditação, dissolvido no silêncio do cosmos, enquanto ela permanecia na terra, guardando a energia da criação. Foi então que um desejo brotou em seu coração: criar algo com as próprias mãos, não para dominar o mundo, mas para lhe dar companhia. Uma forma que refletisse o amor e a pureza de seu espírito. Se as antigas vozes ainda ecoam em você, una-se a esta jornada. Inscreva-se no canal e desperte o guardião que dorme dentro da sua alma. Ela recolheu o barro dourado que repousava à beira do rio sagrado e moldou, com paciência divina, a figura de um menino, o rosto redondo, os olhos gentis, o corpo pequeno e firme. Com um toque de sua energia vital, Parvati soprou vida na estátua e o barro pulsou. Assim nasceu Ganesha, o filho da deusa, feito não do ventre, mas do amor. Parvati olhou para ele e sentiu que algo no universo havia se completado. Deu-lhe a missão de guardar a entrada de sua morada e disse: ninguém deve entrar enquanto eu estiver purificando meu corpo e minha alma. O menino, obediente e cheio de zelo, posicionou-se à porta com a firmeza de um guerreiro e a inocência de uma criança. Foi nesse instante que Shiva retornou de sua meditação. O Senhor do Tempo, envolto em cinzas e silêncio, encontrou um estranho impedindo-lhe a passagem. Sai do caminho, ordenou. Mas Ganesha, sem saber quem era aquele homem de olhos flamejantes, respondeu com calma: minha mãe ordenou que ninguém entrasse. Shiva sorriu, não de alegria, mas de espanto. Ninguém jamais o havia desafiado. Um deus que dissolve mundos não esperava a resistência de um garoto de barro. Irritado, convocou seus exércitos celestes, mas Ganesha os venceu um por um, protegido pela bênção de Parvati. Sua força era inexplicável, como se a própria pureza tivesse se tornado invencível. O confronto final veio quando Shiva, tomado por fúria divina, ergueu seu tridente. O céu tremeu, o tempo parou, e num único golpe, a cabeça do menino rolou sobre a terra sagrada. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a morte. Parvati saiu de sua caverna e viu o corpo inerte de seu filho. Seu grito partiu o tecido do universo. A deusa da vida em dor transformou-se em a tempestade do caos. Raios e chamas cobriram os céus, e o cosmos começou a se desfazer. Devolva-me meu filho, ou destruirei o mundo que criamos juntos, bradou Parvati. Shiva, tomado de remorso, compreendeu a profundidade do erro. Pela primeira vez, o destruidor do mundo sentiu a dor de um coração humano. Ordenou então a seus servos que trouxessem a cabeça do primeiro ser vivo encontrado voltado para o norte, direção sagrada dos renascimentos. E o primeiro a ser encontrado foi um elefante. Com as mãos trêmulas, Shiva colocou a cabeça sobre o corpo do menino e soprou nele o sopro da eternidade. O corpo de barro voltou a brilhar. O peito se ergueu e os olhos de Ganesha se abriram. Ele olhou para os dois, mãe e pai, e sorriu. Não havia raiva, nem medo, apenas o brilho da compreensão. Shiva declarou: tu serás o Senhor dos começos, o destruidor dos obstáculos e o símbolo da sabedoria. Nenhum rito, oração ou jornada começará sem teu nome. E Parvati o abraçou, restaurando no coração do cosmos a harmonia perdida. O mundo respirou de novo. Mas o nascimento de Ganesha não foi apenas um milagre. Foi uma lição esculpida na alma da existência. Seu corpo de barro simboliza a matéria, feita da terra. Sua cabeça de elefante representa o espírito, a inteligência que compreende além da forma. Juntos, corpo e mente formam o equilíbrio que todo ser busca entre o instinto e a consciência.
O ato de Parvati cria a vida, o de Shiva destrói e recria. Ambos revelam a lei universal. A sabedoria nasce quando aceitamos que até o divino erra para aprender. Pois o amor de uma mãe e o arrependimento de um Deus uniram-se para mostrar que o perdão é a força que sustenta o universo. Ganesha tornou-se desde então o símbolo da superação dos obstáculos, não porque jamais cai, mas porque sempre se levanta com um sorriso. Seu ventre largo guarda a capacidade de acolher o mundo inteiro. Suas orelhas grandes lembram que o sábio é aquele que mais escuta, e sua tromba, que toca o chão e o céu, é o elo entre o material e o divino. Cada parte de sua forma é uma lição. A cabeça de elefante ensina que o intelecto deve ser guiado pela compaixão. Os olhos pequenos mostram a importância do foco diante da confusão do mundo. As mãos que seguram doces lembram que o fruto da sabedoria é sempre a alegria. E o rato que o acompanha simboliza o controle dos desejos. Até o menor dos seres pode carregar o peso da luz se estiver guiado pelo espírito certo. Os sábios dizem que Ganesha não nasceu de uma tragédia, mas de uma revelação, que sua morte e renascimento representam o despertar da consciência humana, quando o ego é destruído pela dor e substituído pela sabedoria. Assim, sua cabeça de elefante é o troféu do autoconhecimento, conquistado ao preço da própria ignorância. Nas cerimônias antigas, ao início de qualquer jornada, o nome de Ganesha é o primeiro a ser invocado. Antes de escrever, os poetas o chamam. Antes de construir, os arquitetos o reverenciam. Antes de iniciar o caminho espiritual, os buscadores pedem sua bênção. Pois todo começo exige humildade, e só quem já foi despedaçado e restaurado entende o valor do recomeço. O mito de Ganesha é também uma ponte entre a dor e a graça. Mostra que mesmo o erro dos deuses pode gerar sabedoria, que às vezes é preciso que algo seja cortado, uma parte do orgulho, um fragmento da vaidade, para que o espírito renasça em forma mais elevada. No coração dessa história, o amor de Parvati e Shiva reflete o equilíbrio do cosmos, a energia feminina que cria e nutre e a masculina que destrói e transforma. Ganesha é o fruto do encontro desses polos, a síntese entre força e ternura, razão e intuição, ação e silêncio. Quando meditamos sobre ele, não estamos apenas contemplando um Deus com cabeça de elefante, mas o espelho do próprio ser humano, aquele que erra, sofre, compreende e perdoa. E assim como Parvati moldou o barro, cada um de nós molda a própria alma com as experiências que vive. Cada lágrima, cada perda, cada reconciliação é uma escultura invisível sendo feita pelas mãos do divino. E quando finalmente aceitamos que a dor também é professora, o espírito desperta e o lótus da sabedoria se abre dentro de nós. Por isso, Ganesha não é o Deus que impede as quedas, mas o que transforma tropeços em aprendizado. Ele não remove os obstáculos do caminho, ensina a passar por eles com serenidade. E talvez, no fundo, sua verdadeira bênção seja o sorriso. O sorriso de quem já conheceu a dor, mas escolheu a paz. O sorriso de quem entende que às vezes é preciso perder a cabeça para encontrar o coração. Quando o sol se pôs naquele dia, o mundo estava em paz. Shiva observou seu filho brincar com as pétalas de lótus que flutuavam no rio, e Parvati sorriu, sabendo que do barro havia nascido algo mais do que vida, havia nascido a sabedoria. E assim, toda vez que pronunciamos o nome de Ganesha, algo desperta dentro de nós. O convite silencioso para recomeçar, perdoar e aprender.